Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, São João Batista envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus se é ele aquele que deve vir. E aqui nós nos encontramos diante de um problema de interpretação que foi notado, pelos próprios santos padres. Santo Ambrósio, por exemplo, ele se pergunta: como é possível que João Batista, que apontou para Jesus dizendo eis o Cordeiro de Deus, como é possível que João Batista, que batizou Jesus e viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele, Deus que dizia tu és o meu filho muito amado, como é possível que agora João Batista vá perguntar se é ele aquele que deve vir? Na realidade, a interpretação que os santos padres dão deste episódio está no fato de que São João Batista tinha ainda discípulos e ele precisava enviar esses discípulos para Jesus. Ou seja, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Os discípulos de João precisam constantemente ser enviados para Jesus. Ou seja, o evangelho que nós lemos no dia de ontem nos fala daqueles numerosos convertidos, publicanos e prostitutas, que ouvindo a pregação de João continuavam a se converter. Mas era necessário que eles procurassem o Cristo. A conversão deles não podia ficar simplesmente em João Batista, porque João Batista era o precursor, o preparador. Por isso aqui João Batista envia os seus 2 discípulos para perguntar a Jesus se é ele que deve vir, para que aqueles discípulos tivessem a ocasião de receber do próprio Jesus a resposta e a evidência de ser ele aquele que realmente era esperado. Mas a coisa não para por aí. Jesus conclui o Evangelho dizendo assim: e feliz aquele que não se escandaliza de mim. Por que isto? Porque é verdade, Jesus é o Messias esperado. Ele corresponde às expectativas quando ele cura os cegos, levanta os aleijados, ressuscita os mortos, e assim cura os leprosos e assim por diante. Aqui ele corresponde perfeitamente às expectativas. No entanto, ele também será o servo sofredor. Ou seja, ele também será aquele que vai morrer na cruz e que será motivo de queda para muitos, de escândalo. Por quê? Porque nós não estamos, nossos esquemas humanos não estão acostumados a pensar que existe uma salvação na cruz e que a impotência, a dor, o sofrimento sejam um caminho da vitória de Deus. É isso que Jesus irá revelar, é isso que Jesus irá transmitir. Os discípulos de João provavelmente ainda estavam esperando alguma espécie de triunfo semelhante àquele do Antigo Testamento. Os discípulos de João ainda estavam esperando que Jesus fosse o Messias e que viesse para derrotar os poderes opressores e ali instaurar o reino de Deus aqui na terra. No entanto, Jesus veio restaurar e instaurar o reino de Deus aqui da terra, mas de uma forma totalmente imprevista. E é aqui que nós nos preparamos para o Natal, neste Advento, olhando para esta realidade. Deus quer, sim, instaurar o seu reinado no nosso meio. Mas para que Ele instaure este reinado no nosso meio, nós precisamos compreender que o seu reinado é um reinado diferente. Sim, é verdade, Ele é o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, mas Ele é também o Deus da impotência e da fragilidade. Esta impotência, essa fragilidade de Deus se manifesta na manjedoura, naquela criança pequenina e inerme. Feliz de quem não se escandalizar dessa impotência de Deus. Feliz de quem não se escandalizar da fragilidade do Deus que se faz menino e que nasce no Natal. Eis aí, sim, aquele que deveria vir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.